alguns são conhecidos, amigos, outros são servos do Senhor que moram no nosso coração. E nós temos uma família de visitantes que são grande, poderosamente abençoados, e essas portas vão estar sempre abertas para que vocês, querendo, venham louvar o nome do Senhor Jesus. Temos ali a mãe da irmã Cleide, sempre está bem-vinda, sempre é bem-vinda aqui quando decide vir a esta casa, seja honrosamente bem-vinda. Meu amigo e vizinho Severino e a Cida, irmão em Cristo, glória a Deus pela vida do irmão que está aqui. Mas alguém daqui tem alguns, Tem um paraense aí, Tá vendo? Uma paraense, Alane, paraense, Alane agora só quer estar no Pará, glória a Deus, bênção do céu. Aqui nos músicos jovens não tem ninguém, todos são de casa. Nós temos ali atrás o Cristiano. O Cristiano é um dos parceiros do início dessa igreja, para a glória do Senhor Jesus. Temos ali atrás uma vizinha, nossa Patrícia, Pronto, Patrícia também é nossa vizinha, para a glória do Senhor Jesus. Essas portas vão estar sempre abertas para que você possa aqui conosco adorar, bendizer e cultuar o nome do Senhor Jesus, A jovem aí, vizinho Felipe, saia de casa, Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tem o bebezinho também, O Ismael aí, glória a Deus, De oportuno vamos apresentar esta criança e com certeza vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Pegue aí a sua Bíblia, vamos trabalhar hoje no culto de missões. Creio que Deus vai falar aos nossos corações. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo, um capítulo bastante conhecido. Capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito é o teu cesto, bendito é a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantam contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão. Te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto, no
teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva e a tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para o guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Até aqui. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por esta palavra viva, palavra verdadeira, palavra eficaz. E aqui nós nos alegramos, Senhor, com a presença dos teus servos, que deixaram seus lares, seus afazeres, e chegam, Senhor Deus, a esta casa para cultuarmos, para bendizer o Deus Todo-Poderoso, um Deus que sonda a nossa necessidade, um Deus que abre porta, um Deus que esquadrinha o nosso coração, um Deus que sara, que restaura, que tende, Senhor Deus, a nos abençoar, que tem, Senhor Deus, a alegria, o desejo de derramar sobre as nossas vidas bênçãos, conforme esta palavra que está escrita. Se atentamente obedecermos a Deus, obedecermos de confiança, de coração, mesmo sendo contra a nossa vontade, mas aquela que é boa, perfeita e agradável, que é do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por estarmos na tua casa, por não estarmos, Senhor Deus, cultuando outros deuses, por não estarmos, Senhor Deus, no caminho da devassidão do mundo pecaminoso, Senhor. E assim nós cremos na tua bênção sobre o teu povo, por juramento, como está escrito. Fica conosco, fala aos nossos corações, abre porta, nos abençoa, derrama da tua palavra para fortalecer as nossas fés. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amada igreja? A palavra que eu queria trazer esta noite, dentro deste culto de missões, era a palavra voltada para a confiança em Deus. Sabemos que o Evangelho carece de esforço, de sacrifício, mas da nossa parte hoje, que a palavra está direcionada, eu queria mostrar para vocês que o impossível pertence a Deus. Prestem bastante atenção. Aleluia. O impossível pertence a Deus. Se o impossível pertence a Deus, existe algo que só Deus sabe. Existe algo que só Deus controla. Se eu olho para o meu relógio, que são 19h42, e Deus olha para o dele é diferente. O dele é um horário especial. A Bíblia vem dizendo em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo debaixo do céu, tempo para todas as coisas. Mas esta é uma palavra de Deus para as nossas vidas, e este tempo é o tempo de Deus. Aleluia. Tempo de plantar e o tempo de colher.
Quando Deus diz, determina o tempo de colher, este é o tempo de Deus. Muitos de nós vivemos neste mundo secularizado e querendo o nosso tempo. Tempo de nascer e tempo de morrer. A gente nasce, mas o tempo do fim pertence a Deus. Ele olha para o seu relógio, ele olha para a sua divindade e ele determina. Nós temos que entender que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra mostrada em Deuteronômio 28, ele vai mostrar que as bênçãos decorrentes da obediência estão no propósito do tempo de Deus. A palavra vem dizendo: se atentamente ouvires a voz de Deus, mas o bicho teimoso é crente. Para ouvir a voz de Deus é uma peleja. É Deus com a sua misericórdia, é Deus com a sua graça, trabalhando, chamando a atenção, pelejando conosco, para que possamos ouvir a Deus. Aí eu vou abrir um parênteses e falar um pouquinho da história desta casa. Tem muitos convidados, muitos novos, pessoas novas hoje aqui. E nós vamos fazer um parênteses aqui para falar dessa história. Em 1996, em uma das nossas igrejas aqui no Presidente Kennedy, conhecido como Pontilândia, bem, na beira do trilho, no quente mesmo, né? Tem os irmãos que moram aqui, né? O quente a gente diz assim, porque hoje todo canto está nesse tipo, né? Nós que andávamos muito ali, né, André? Surge o desejo do pastor em abrir uma congregação, e essa congregação vem para o lado do Alvoreiro, mais precisamente no Reino Encantado, na rua João Ribeiro, uma trefa. O presbítero da época, chamado pastor César, que esteve pregando aqui no domingo, era o pastor a qual ia ser o dirigente desta igreja. A congregação é aberta sob a direção dessa igreja do Presidente Kennedy, e ali é começada a igreja, como ele falou, com praticamente 6 pessoas, a família dele, mais 2 ou 3 pessoas que estavam na comunidade, que foram auxiliar nesse trabalho. Um trabalho muito difícil, porque a comunidade é muito carente, uma novidade de uma igreja evangélica no ano de 1996, completamos 30 anos agora, no dia 13 de maio. E ali o trabalho era muito carente, muito difícil, porque existia muita perseguição contra a igreja. Pessoas que brigavam, pessoas perigosas, até o ponto do pastor decidir avançar. Quando decidimos avançar, depende do nosso querer, do nosso propósito e também da vontade de Deus. Pastor toma decisão, pastor busca o local para avançar, escolhe essa avenida. Aqui na frente, onde era a nossa igreja, que passamos aí 28 anos, nós alugamos este ponto, foi alugado este ponto, porque eu só cheguei à igreja praticamente quando a igreja chegou aqui. Quando estávamos lá, quando estava a igreja lá, praticamente a igreja chega aqui, eu chego junto, para cultuar o Senhor. Não sabia o que era igreja, não sabia, fui convidado para um culto, porque ele estava recém-chegado no bairro. E nessa igreja o trabalho começa a ser realizado. Nessa igreja o trabalho começa a crescer por meio do Evangelho. Eu chego na igreja, não sabia o que era o Evangelho.
A irmã me pega pelo braço, leva lá para frente e disse: olha, estão lhe chamando para aceitar Jesus. E eu digo: como é isso? Ela disse: olha, você vai lá na frente e aceita Jesus. A carência, a necessidade de aceitação pelo Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Mas isso já era propósito de Deus. O tempo de Deus é cumprido na hora certa, na hora determinada. Glória a Deus. Mas o mais interessante é que eu cheguei aqui no bairro através, de uma carta de uma namorada. A namorada escreveu uma carta dizendo que está apaixonada por mim, que queria namorar e que viesse para este bairro. Quando eu chego no bairro, a namorada me deixa. Mistério, eu fico sozinho, Severino, sozinho. Eu digo: só tem um canto para mim, a igreja. Propósito de Deus é assim, Ele cumpre. Me traz do bairro que eu morava, da família que eu pertencia, através desta carta, desta namorada. Naquele tempo, Deus falava a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio da tua família, e dará uma terra que eu te mostrarei. Para mim não, foi carta escrita. Olha, tu vai sair do meio da tua família, tu vai sair do meio da tua casa, Estou mandando uma isca, vai te tirar do meio da tua família e vai te levar para o canto que eu te mostrar. Chegou aqui, não teve jeito desse jeito. Ela disse: não. Aí o pastor chamou nós dois e disse: não. Ela disse: não, eu não quero nada com ele, não. Aí eu digo: Jesus, a mulher escreveu uma carta tão apaixonada para você, o que você era. Semana minha esposa me ligou e eu: cadê as irmãs que trabalham lá, no escritório? Aí ela disse: alô? Eu digo: pois não. Ela: quem fala? Eu disse: é um gatão bonitão. Aí eu brincando com ela, eu gosto de brincar. Ela disse: desculpa, eu liguei errado. A irmã me deixa na igreja e eu começo a orar, pedindo a Deus que me direcionasse para a obra e para a minha vida pessoal, porque eu comecei a ficar um pouco sofrido, pode ser dito assim. Eu digo: o que foi que Deus, o que aconteceu? Mas, se eu estava na igreja, algo me confortava. Estar na igreja sempre é o melhor caminho. Estar na igreja sempre é o melhor resultado para as nossas vidas. Esperar pelo Senhor é estar na igreja, confiando nele. Este é um refrigério abençoado. Comecei a estar na igreja, orando, pedindo a Deus, fazendo evangelismo, fazendo o trabalho de Deus. Primeira coisa que eu recebi da igreja foi o carro do tesoureiro, que eu já falei, O pastor disse: toma aí, a tesouraria é tua. Eu digo: que é isso? Não, você recebe todo dia da igreja e paga o aluguel. Eu digo: mas quanto é o aluguel? R$100. Quanto é que a igreja recebe? 45, 60. E eu digo: o restante. Ele disse: te vira. Obra missionária, Chegaram lá no dono do imóvel ali, lá no centro da cidade: seu Zé Carlos, eu vim pagar o aluguel. Ele disse: ô, maravilha, sente aí. Eu digo: tem um problema, o dinheiro não está completo. Ele disse: ele é uma pessoa muito boa. Não tem problema, me dê o que você tem, próximo mês você... Porque era propósito de Deus, Ali era só um lado, a igrejinha apertada, o pastor muito audacioso, pode ser dito assim, resolveu quebrar as paredes, sem nem comunicar o dono do prédio. Quando o homem chegou, já estava a igreja bem grande. Ele disse: que é isso? Não, passou, foi tempo aí, o senhor não alugou, a gente quebrou.
Pobre do Carlão, cadê ele? Trabalhando, né? Desse mesmo jeito ele passou. Passamos a noite quebrando parede para poder derrubar a divisão do templo. E assim passou-se anos e anos naquela igreja ali, eu orando a Deus, quando menos espera, num evento de jovens, apareceu uma jovem. E a jovem se engraçou comigo, né? Aí eu fui deixar ela na igreja quadrangular. Ela não era do nosso ministério. E com esse provável namoro, pode ser dito assim, começamos a se conhecer e começamos a namorar. E com pouco tempo, ela disse: olha, vamos dar um tempo. Eu digo: de novo? Eu digo: Jesus, a prova é grande. Mas nós temos que aprender. Eu estou falando isso porque o propósito de vocês saírem daqui hoje é de entender que Deus tem o seu tempo. Aleluia. Deus tem o tempo certo. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem um tempo determinado. Quando menos espera, também não deu certo. E aí eu continuei de novo na casa do Senhor, fazendo a obra, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E um dia, saindo para evangelizar no mutirão, quando estava ainda fixando as madeiras daquele terreno ali, as casas de Taibo, nós já evangelizávamos. Deus, disse assim: o seu tempo de relacionamento chegou. Era eu e alguns irmãos e irmãs, e eu ia deixar todos em casa, até que a última pessoa foi a minha esposa. Hoje, naquela época, nós se conhecíamos, falávamos pouco ali na igreja. E quando foi a última pessoa a deixar em casa, aí eu disse: olha, você mora aqui, né? Vou lhe deixar bem na porta de casa. Quando estava chegando perto, ela disse assim: mas eu não queria ficar em casa. Aí eu disse: pronto. O tempo de Deus chegou. No lugar de parar o carro, a gente passou direto, foi passear, dar uma volta, se conhecer, conversar. E ficamos, até hoje, que faz mais de 24 anos. Em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Tivemos o noivado, o casamento, a aprovação da minha sogra, porque no dia de me apresentar eu levei 2 peixes, 2 cará grandes. Mas isso é o que está escrito na palavra. Nós contamos meu testemunho de vida, Às vezes é engraçado. Se vocês vierem contar o testemunho de vocês, também vai ser engraçado, vai ser doloroso, vai ser sofrido. Tem coisas que são desastrosas, são um perrengue, pode ser dito assim. Mas hoje, eu estou demonstrando com esta casa, esta igreja, este pastor, a qual passamos aqui todo este tempo. Começamos a trabalhar na obra, começamos a se engajar no trabalho da obra. E esta igreja sofreu muito porque tinha pastores que entravam, pastores que saíam, pastores que entravam, pastores que saíam. E nós sempre na ajuda, na aceitação de continuar com a fé aplicada nesse trabalho. Entra pastor, sai pastor, e nós sempre no controle ali para que a obra não perecesse tanto. Houve sofrimento, houve peleja, houve luta, mas o propósito de Deus está superior a todas as coisas. Hoje, após 30 anos,
Deus nos concede a graça de passar daquele tempo para esse. Um pouco maior, cadeiras renovadas, o altar, o clima, uma igreja grande, com cara de igreja, pode ser assim, para receber, para acolher. Não somos perfeitos, mas temos procurado fazer o máximo para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Temos um trabalho de segunda a domingo, com vidas que vocês não imaginam o quanto é realmente louvável trabalhar na obra do Senhor. Pessoas que carecem de uma palavra, pessoas que carecem do evangelismo, pessoas que carecem de orientação, pessoas que carecem de uma ajuda, pessoas que são verdadeiramente necessitadas, não necessitadas, pode ser dito assim, pessoas que precisam de uma família que é a igreja do Senhor. Então todos vocês sejam bem-vindos, todos vocês sintam-se acolhidos, qualquer dificuldade, não fujam, converse conosco. Eu sou realmente esse pastor que eu sou tranquilo, eu sou tranquilo neste aspecto de não ter problema com nada, em acolher, em ajudar, em colaborar e abraçar todos sem distinção. Não há acepção de pessoas. Está até brincando com o Severino ali, empresário, senta para cá, Severino. O empresário tem mais privilégio, mas não, sempre nós somos aquele que gosta de estar ali lado a lado, de sentar na calçada, de conversar sobre as coisas naturais de Deus. Por isso que essa casa foi toda projetada por Deus. A cada construção, a cada projeto, a cada pedaço que foi construído, Deus foi direcionando. O Severino fez até um projeto, desenhou um projeto, fez um orçamento, quanto sairia. Ele disse: olha, dentro de 3 meses eu lhe entrego esta obra. Eu passei 1 ano e meio ouvindo a voz de Deus. Aqui, arredonda essas janelas, deixa este corredor, faz ali, faz aqui uma salinha, faz essas colunas, daqui vai dar certo, pelejando, chorando, pedindo. Tudo foi para a honra e glória do Senhor Jesus. Trabalhamos nessas cadeiras para renovar, para comprar novas cadeiras. Trabalhamos no equipamento de som, Agradecer os músicos, a Diaconisa Tereza, que nos ajudou bastante como líder do louvor, bateria nova e todos os equipamentos que vão sendo abençoados. A estrutura dos ar-condicionados. Hoje nós estamos precisando já crescer mais, porque o propósito é de uma igreja bem mais avantajada, com um espaço para o social, acolher pessoas. Essa semana nós trabalhamos com pessoas em casa de recuperação, nós trabalhamos em visita de lares para pessoas que estavam carentes, nós trabalhamos várias situações, sem falar as crianças, que nós temos um projeto muito grande para essas crianças, e também a maioridade, que é o pessoal que precisam estar tendo um pouco de atenção para com isso. Mas voltando para a palavra, como eu já falei, o propósito desta mensagem de hoje é mostrar para vocês que o impossível pertence a Deus. Aqui Deus está mostrando que nós devemos estar atentamente à voz do Senhor. Estar atentamente à voz do Senhor é esperar o tempo dele.
paralítico que há 38 anos padecia no tanque ali de Betesda, tentando pular, tentando o momento certo para saltar, mas não fazia. Ele tinha certeza que existia o momento certo, porque no momento que o anjo agitava as águas, ele disse assim: eu não consigo, porque alguém vai primeiro na minha frente. Por esperar por o Senhor, aquele paralítico consegue a sua bênção. Por esperar pelo Senhor, muitos que aqui estão vão conseguir a sua bênção. Aleluia. Esperar pelo Senhor desta forma a qual vocês estão aqui, na casa do Senhor. Aleluia. Não, pastor, mas eu estou esperando pelo Senhor em casa. Eu estou esperando pelo Senhor, desesperado, rondando, sem saber o que fazer. Tem que estar na igreja, na presença de Deus, esperando pelo Senhor, porque Ele tem promessa para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Aí é onde a bênção entra, né? Aleluia. Atentamente ouvir a voz do Senhor, porque quando estamos na presença do Senhor, a voz dele chega, como chegou para Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou estar na tua casa. Mas Senhor, eu não sou digno, porque eu sou cobrador de impostos. Não, mas é hoje que eu quero estar com você. O Senhor não está admirado com pecados. O Senhor não está admirado com nossas falhas, porque Ele conhece o nosso interior, o nosso íntimo. O Senhor tem a misericórdia que nos alcança, a graça que nos alcança. É por isso que devemos entender e esperar pelo Senhor. A palavra continua dizendo que teu Deus, quando ouvires a voz teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus chama a atenção. Devemos estar atentos em esperar o tempo de Deus. Devemos estar atentos em obedecer os mandamentos do Senhor, para que Ele possa nos exaltar. A exaltação vem de diversas formas. Uma cura que tu recebe, uma porta aberta que pode chegar à tua casa, um livramento que tu pode receber, mas tudo tem que ser proporcionado por Deus. Não, pastor, mas foi o vizinho, foi uma atitude minha, foi uma atitude disso, daquilo outro. Não, tudo vem de Deus dentro da nossa obediência. É muito difícil essa espera, é muito dolorosa, porque às vezes arde em nosso coração um sofrimento, principalmente quando se trata de enfermidade ou de relacionamentos rompidos. Duas coisas que afetam muito o ser humano: enfermidade, relacionamento rompido. Aqui Deus está mostrando que realmente, se nós tivermos cuidado de guardar e obedecer, Ele vai nos exaltar todos nós. Pastor, mas por que acontece comigo? Essa pergunta, ela é uma pergunta genérica, que só Deus poderia responder. A Bíblia vem dizendo que nós podemos sofrer por diversas coisas, por meios didáticos, que é para ensinar. Às vezes Deus
quer corrigir, quer ensinar, mostrar o verdadeiro caminho. Sofremos porque nós buscamos o nosso próprio sofrimento. É isso. A pessoa diz assim: olha, não vai, rapaz, deixa de pular de paraquedas, porque isso é perigoso. Não, mas Deus está comigo. E se não abrir? Deus está com você. E está mesmo, bem pertinho, né? Porque se não abrir, adeus. Da mesma forma, é aqueles que podem estar com dependência do álcool, das drogas, da prostituição, da avareza. Já viu essa dependência da avareza? Pessoas que não conseguem se libertar, viver o Evangelho dependente de Deus. O Evangelho dependente de Deus é aquele que a gente entrega tudo para o Senhor, deixa Ele sob o controle, e o mais Ele fará. Glória. Eu passei alguns anos da minha vida com um livro desse tamanho, um livro que eu tinha, que tudo eu anotava, quando eu entrava, quando saía, quando eu dava o dízimo e tal. Eu anotava. Quando menos espera, eu só descia, só fraquejava. Chegou um dia que eu disse: olha, não adianta tanta anotação, porque tudo está no controle de Deus. Para mim, naquele momento, não estou dizendo que você tem um controle financeiro, que é controlado nas suas coisas, está errado. Mas o que eu estou dizendo é que Deus sabia o momento certo de me abençoar. E eu perguntava a Deus: Senhor, eu estou sendo fiel, eu estou contribuindo com a tua casa, e por que eu estou passando por isso? Deus não respondia. Deus dizia assim: espere, confie. E eu anotava, eu esperava. E Deus diz assim: só confia, só espera. Até o dia que as coisas começam a mudar. Não precisava mais anotar, porque não dava tempo mais de anotar. As coisas das bênçãos do Senhor começam a chegar quando o relógio de Deus bate a hora certa da sua vida, a hora certa da sua bênção, a hora certa do teu milagre, a hora certa da promessa que Ele tem para a sua vida. Então Deus tem tremendamente a vontade de nos abençoar, de nos chamar a atenção para esta obediência. E conforme a sua palavra em Deuteronômio, ele mostra no versículo 2 em diante: se ouvires a voz de Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos? Versículo 3: bendito será tu na cidade, e bendito será tu no campo. Ou seja, José, diz a Bíblia, que tudo que ele fazia prosperava. Coisa maravilhosa. Tome posse dessa bênção que é ser uma pessoa abençoada. Em tudo que você fizer, Deus vai te abençoar. Em tudo que você fizer, você vai estar satisfeito, porque é bênção. Aleluia.
a prosperidade não está somente no olhar externo. A prosperidade também está no olhar interno. Severino bem sabe que trabalha como eu também trabalho com alguns chamados peões, né? E às vezes você pode dar um copo de ouro para eles beberem uma água, eles não querem, eles querem aquilo mais raro, mais sujo, mais quebrado, né? E eles preferem aquilo ali. Eles se sentem bem com aquilo ali, né? Com aquilo ali mais da aparência deles, pode ser tudo assim. Então, o olhar que nós temos para essa prosperidade é individual. É individual. Se sentir bem hoje e estar nessa igreja, sair daqui abençoado, é uma visão próspera, como diz o versículo 3, que tu vais ser abençoado nesta casa, na tua caminhada, na tua casa, né? Lá na tua cidade, lá na tua família, do lado de fora, em todos os momentos da tua vida. Deus está contigo. Deus está contigo. Já teve 2 momentos na minha vida que eu fui assaltado. 3, né? Quando eu era criança, minha mãe disse que entrou um ladrão dentro de casa, tirou o rádio, né? Não foi muito antigo não o rádio, sabe? 1970 e pouco. Né, Fábio? Era manivela, pastor. Era rádio a manivela, né? Mas peraí, filho. Tirou o rádio debaixo da rede que eu dormia, né? E foi-se embora e ninguém percebeu, né? Quando eu estudava, eu ia com 2 anos para pagar o trem ali na estação, horário de 1h da tarde. Quando eu estava chegando na estação, parou 4 rapazes de bicicleta, me apontou o revólver. Eu digo, Jesus, as pernas não saíram mais do canto. E eu meti a mão no bolso, eu digo, só tenho R$2. Aí eu disse assim, mas deixa pra lá, vamos embora. Aí foram embora. Quando eu estava melhor de vida, eu parei no posto para abastecer, o rapaz chegou de bicicleta. Aí disse, é um assalto, ele levou tudo que eu tinha. Quando foi outro dia, o irmão disse assim, pastor, posso chamar um amigo meu para pregar? Pastor, deu uma palavra muito boa. Eu digo, você conhece? Sim. Tá bom. Quando ele chamou o rapaz para trazer a mensagem, que era o pastor, que quando o rapaz me viu, era o rapaz que tinha me assaltado. Sério? Era o pastor. Que eu olhei para ele, que ele olhou para mim, ele ficou tão destreinado, mas eu não ia falar, né? De Pai do Senhor, Pai do Senhor. Eu acho que até a mensagem ele perdeu. Mas tinha me assaltado. Mas tinha se convertido. Melhor é isso, né? O tempo de Deus chegou para ele. O tempo de Deus é tanto que ele já estava sendo conhecido. Olha, rapaz, o pastor tem uma boa mensagem, tem uma boa pregação. E nós, crentes, nós somos conhecidos por essas mudanças, por esse renovo, por essa transformação. Passado de águas que o Senhor Deus libertou. Então, traga sobre a sua vida o tempo de Deus. Pastor, e o possível? O possível compete a nós nos esforçarmos, porque o Senhor disse a Josué 1:8: esforça-te que eu te ajudarei. Temos que fazer a nossa parte, temos que ter coragem, temos que
mas eu não tenho, roupa para vir para a igreja, falta isso. Na hora, um menino chora, o outro dá trabalho, o outro dá não sei o quê, e a mulher inventa uma coisa, o marido inventa outra. Esforça-te, tem bom ânimo, vem louvar o Senhor, vem exaltar o Senhor. Aleluia. Você não imagina a grandeza de Deus trabalhando pelos nossos, pela nossa vida em um culto desse. O quanto Deus tem ordenado aos seus anjos para pelejar pelos nossos quando estamos cultuando a Deus. Aleluia. O quanto Deus vem fazendo por nós. Aleluia. E às vezes Ele trabalha no silêncio, não dando resposta. Não sempre, mas no seu determinado tempo Ele vai falar no teu coração. Versículo 4: Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Ou seja, bendito a tua família de um modo geral. O fruto dos teus ventres, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, a nossa parentela, a nossa comunhão, tem que ser bendita através da palavra de Deus, da obediência a Deus, porque Deus está no controle. Versículo 5 ele diz: Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Quando nós começamos a construir aqui, eu já imaginava que não ia ser fácil, mas foi debaixo de oração e debaixo do tempo de Deus, do propósito de Deus, nós conquistamos uma alegria para a comunidade. Vizinhos, bairro, comunidade, viram nesta igreja que era algo bom, que era algo favorável. Pessoas que eram contra, pessoas que não gostavam, pessoas que tinham um pouco de repúdio, até em conversar, até em aceitar estacionar, hoje nos recebe com todo carisma, para a honra e glória do Senhor Jesus. Revitalizamos esse canteiro não para nossa exaltação, foi porque a gente teve o prazer de ver um local favorável, bonito, até a acessibilidade dos irmãos virem passar para vir para a igreja, tudo foi providenciado por Deus, sem nenhuma medição de esforços. Então isso faz com que o versículo aqui mostrado, que é o de número 6, ele vai falar que nós devemos ser este bendito em todos os momentos. Saber chegar, saber escutar, saber sair, saber caminhar, conforme a orientação e a palavra de Deus. Versículo de número 7, ele vai mostrando que o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença os inimigos que se levantam contra ti, porque há um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aqui é pesado. Aleluia. É pesado. Mais uma vez entra o tempo de Deus. Pastor, dá vontade de esganar, de matar, de atrocidade, aquele que vai contra as nossas vidas. Mas diante da palavra de Deus, diante do testemunho cristão,
diante de vidas, né, renovadas, corações transformados, a ira pertence ao Senhor. Nós podemos até perder o controle, como às vezes eu recebo ligações: pastor, eu queria me reconciliar porque eu pequei, né? Eu perdi o controle, né? Eu me exaltei de alguma forma. Mas devemos ter o controle de dizer que a vingança, a ira, pertence ao Senhor. Coloque no seu coração, né, a alegria e o desejo de estar em paz, se possível, como diz a Bíblia, com todos. Procure a paz. Glória a Deus. Muito me alegro, porque aonde eu chego hoje em dia, até que a gente perde um pouco da nossa identidade, você vê. Nosso nome ele é um pouco apagado. A gente chega, pastor, né, Bibi? Outro dia eu cheguei ali no Aguiar e tive a felicidade de encontrar a Bibi lá no Aguiar. Estava a Bibi, estava parada, uns 4 irmãos por lá, né? O primeiro grito que eu ouvi foi da Bibi, né? Pastor, o Senhor por aqui. Glória a Deus, né? A gente se alegra por isso, né? Glória a Deus. Então a gente se alegra com esta identidade que a gente tem, né? De vidas que louvam conforme está escrito. Vão ter uns que vão olhar um pouco atravessado, mas aí a gente chega junto, a gente quebra essas barreiras, né? A gente vai trabalhando até o dia que o Senhor Deus quiser. Quanto eu não sofri com a Catiane, né, Silvia? Bichinha, né? Toda a vida que me via queria dinheiro, queria pedir alguma coisa, queria que eu escutasse ela desabafar, falando da sua vida, falando, era dependente de droga, de remédio, isso, daquilo, outro. Mas um dia, chegou o dia dela, e o Senhor recolheu. Creio que Deus possa ter misericórdia da vida dela, que salvação pertence a Deus, é inquestionável. Todo tempo é tempo de estar na presença do Senhor. Aleluia. Então que possamos sair daqui nesta noite, para finalizar, que o tempo pertence a Deus, ou seja, o impossível pertence a Deus, a nós pertence o possível. Faça o melhor que você puder para Deus, só isso. Aleluia. Não precisa fazer o impossível, deixa o impossível para Deus, e mais tudo Ele fará. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé. Cadê o grupo de louvor? Glória a Deus. Vamos louvar